Opa, Melim, bem-vindos ao Time Nest. E há mais ou menos um ano atrás, na verdade um pouquinho menos que um ano, eu fiz um vídeo de Dragon Ball Heroes. E nesse vídeo eu tinha dado um contexto geral sobre a história do Heroes e também tinha falado sobre o arco que estava rolando no Heroes naquela época, né? Que era o arco da Aios, a antiga Kaioshin do Tempo. E nesse vídeo eu tinha prometido que assim que o arco da Aios terminasse, eu ia trazer um segundo vídeo pra gente ver o final dessa saga, como é que foi, o que fez, se foi bom, se foi ruim, enfim. Então, como faz muito tempo que eu fiz esse vídeo, vou deixar o card passando aqui em cima, tá? Tanto pra quem não assistiu, tanto pra quem já assistiu, relembrar o que eu falei lá, né? Porque se você ficar perdido aqui na história, não se preocupe, veja o vídeo anterior, que lá eu dou um contexto geral pra você estar totalmente ciente do que eu vou falar aqui. Mas se você quer arriscar ver uma análise de Dragon Ball Heroes, que é a coisa mais maluca que existe de Dragon Ball, sem o contexto do que tá acontecendo, beleza, mano, segue comigo que eu vou dar um resumão aqui pra você. Dragon Ball Heroes é um jogo de 2010 que ganhou um anime uns anos atrás. E a proposta do Heroes é ser maluco e divertido, trazendo coisas que a gente nunca veria no anime. Então sim, muitas coisas não vão fazer sentido, mas vão ser legais de ver e é isso que importa pro Heroes. Mas é claro que mesmo que as coisas que o Heroes traga não façam sentido, elas têm que fazer sentido dentro da narrativa do Heroes, né? Então se, por exemplo, um personagem enfrenta um oponente agora, ele pede pra esse maluco, depois ele vai e enfrenta um maluco muito mais forte e ganha sem nenhuma explicação. E isso daí já é coisa mal feita mesmo. A proposta do Heroes não é ser mal feito, muita gente confunde isso. O negócio do Heroes é, por exemplo, pegar um personagem tipo Cooler e deixar ele super forte. Beleza, tá ligado? Pode até não fazer sentido a explicação que eles dão, mas a gente aceita. O problema é você não seguir os próprios níveis de poder que você cria aqui na história. Enfim, eu só queria deixar isso aqui claro, né? Porque muita gente confunde quando você fala que o Heroes não tem sentido. Ele não tem sentido dentro da proposta dele, mas a narrativa dele tem que fazer sentido sim. Mas enfim, né? Os protagonistas do Heroes são a Patrulha do Tempo, uma organização formada de versões alternativas dos Guerreiros Z e lideradas pela Crona, a Kaioshin do Tempo. A função da Kaioshin do Tempo é manter a ordem no espaço-tempo e garantir que tudo vai correr da maneira que deveria correr. Mas recentemente ela não tá conseguindo fazer isso direito, até porque toda a saga parece um vilão novo querendo destruir o espaço-tempo, querendo recriar o espaço-tempo. Então a antiga Kaioshin do Tempo, que veio antes da Crona, a Aios, apareceu para consertar essa merda que a Crona não tá conseguindo resolver. A Aios então iniciou um torneio onde seres de diferentes linhas do tempo teriam que lutar entre si, e apenas a linha do tempo vencedor desse torneio que vai continuar existindo, porque o restante das linhas do tempo serão totalmente apagadas para que assim surja a verdadeira história, que no caso seria a única história que iria restar. Até porque se houverem linhas do tempo demais, simplesmente colapsa toda a existência e tudo deixa de existir. Aí o objetivo da Aios é fazer que só exista uma única linha do tempo, e aí eles preservam essa linha do tempo aí para impedir viajantes temporais ou outras coisas de zoarem ela. E no fim até que é um objetivo nobre, né, porque ela quer fazer isso para proteger a existência, mas ela tá fazendo isso destruindo trilhões de vidas que estão nas outras linhas do tempo. E a Crona não aprova isso, por isso que ela tá lutando contra a antiga mestre dela, que é a Aios. E nas primeiras fases desse torneio que a Aios fez, diversas linhas do tempo lutaram entre si, mas apenas 3 linhas do tempo conseguiram avançar para a segunda fase do torneio. Uma dessas linhas do tempo é a galera da Patrulha do Tempo mesmo, né, Goku Cheiro, Vegeta Cheiro, enfim. A segunda linha do tempo reúne alguns vilões que a Patrulha do Tempo mesmo já enfrentou no passado, como Hats, Cumber, Turles e etc. E a terceira linha do tempo é muito, mas muito parecida com a linha do tempo do Dragon Ball Super. Mas não é a mesma do Super, tá? Tem algumas diferenças, mas vamos tentar como se fosse do Super porque é basicamente igual. E nessa segunda fase do torneio, essas 3 linhas do tempo que restaram terão que enfrentar 4 soldados pessoais da Aios, que são os Guerreiros de Preto. E para conseguir peitar, né, a galera dessas dimensões, os Guerreiros de Preto tiveram seus poderes elevados ao máximo pelo poder das esferas do Dragão das Trevas. E pronto, agora que eu dei todo o contexto, bora logo para a análise. No vídeo passado eu critiquei muito a versão do anime, mas uma coisa que eu fiz questão de elogiar foi a luta do Trunks Xeno contra o Mirai Gohan Xeno. E no caso o Trunks está lutando com o Mirai Gohan porque o Mirai Gohan é um dos Guerreiros de Preto que servem a Aios. Mas infelizmente eu já vou ter que retirar meu elogio aqui, porque eu não fazia ideia que no episódio seguinte esses dois já iam se enfrentar de novo. Cara, o Heroes ele só tem 9 minutos em cada episódio. Aí por que, mano? Por que os caras vão botar a mesma luta 2 vezes? Eu entendo que o Mirai Gohan era o personagem mais interessante ali, eu entendo que eles tinham que fazer um marketing pra ele, mas pô, nos outros episódios eles cortaram todas as lutas, eles não botaram vários momentos importantes, só pra poder colocar essa luta do Mirai Gohan contra o Trunks, sendo que depois essa luta já ia acontecer de todo jeito, então foi um péssimo uso do conteúdo do Heroes no anime. E é por isso que eu tô retirando meu elogio, porque por mais que a primeira luta deles tenha sido legal, ela arruinou todas as outras lutas que eu queria ver, então simplesmente não valeu a pena. E isso aqui é pro pessoal que acha que o Heroes não mostra muita coisa, que corta muita coisa, porque os episódios têm pouco tempo. O real motivo para eles não conseguirem mostrar as coisas, para eles não conseguirem desenvolver a história corretamente, é porque eles usam o tempo deles com os negócios nada a ver, cara. Só que o mangá do Heroes faz um trabalho totalmente ao contrário. Ele mostra tudo certinho, e não é só porque o mangá tem mais tempo para mostrar as coisas. Bem, tem isso também, né? Mas o mangá ele realmente filtra o conteúdo e coloca o que é mais importante nos capítulos. Então, por exemplo, no mangá, o Trunks e o Gohan só se enfrentam uma vez, que é o certo.
porque isso deu tempo do mangá desenvolver outras coisas. E bem, já que eu já tava falando de Trunks vs Gohan, vamos começar analisando essa luta aí. O Mirai Gohan tá ajudando a Aios porque na linha do tempo dele os androides acabaram matando a Bulma e o Trunks. E o Gohan nunca conseguiu se perdoar por ser fraco e deixar as pessoas que ele amava morrerem desse jeito. E aí a Aios encontrou ele nesse estado e ofereceu poder pra ele em troca de servir ela, e ele acabou aceitando. E no mangá ele tem todo um debate com o Trunks pra saber se o que ele fez foi certo ou errado. E o argumento que ele utiliza é que eles têm um limite de quanto eles podem proteger. E é por isso que o Mirai Gohan decidiu que ele vai proteger apenas a linha do tempo verdadeira quando ela surgir, né, depois que o torneio acabar. Só que o Trunks pensa diferente. O Trunks diz que o papel da Patrulha do Tempo é proteger todas as linhas do tempo e não apenas uma. E se eles não são fortes o suficiente para proteger tudo, basta que eles fiquem mais fortes. Pro Trunks, cada vida é importante. Ou ele protege todas ou ele não protege nenhuma. E com esse discurso, o Trunks consegue vencer o Gohan e consegue provar o ponto dele também, convencendo o Gohan da ideia que ele passou. Mas no anime, cara, é simplesmente inacreditável o que eles fizeram, mano. Eu não acredito até agora, velho. Simplesmente não tem debate do Trunks com o Gohan. O Gohan fala lá os motivos dele, fala porque que ele virou mal, aí o Trunks só manda essa aqui. Isso foi tão surreal que eu só fiquei rindo, eu fiquei em choque. Foi basicamente tu tá errado porque você só tem um braço. Tudo bem que a luta no anime é melhor que no mangá, porque no mangá é muito feio, cara, essa luta aí, pelo amor de Deus. Mas, cara, não importa, mano, se é mais bonito no anime. É um negócio tão sem noção, cara, que eu não acreditei. Mas enfim, né, eu só queria passar uma curiosidade aqui desse Gohan, né, é que os japoneses ficaram extremamente irritados com ele. Porque o motivo do Mirai Gohan ser tão popular, pelo menos no Japão, é porque ele sempre lutou pela justiça e a paz até o fim da sua vida. Mesmo vivendo em um mundo extremamente cruel, esse Gohan sempre foi bom e sempre foi um guerreiro de verdade. Ele era realmente um verdadeiro herói. E aí ver ele nessa versão Black com os vilões simplesmente irritou muito os japoneses. Mas eu acho que isso daí foi uma coisa que aconteceu só no Japão mesmo, porque a galera aqui do ocidente gostou bastante desse Gohan pelo que eu vi. Mas como o Heroes tem basicamente o foco dele inteiro no Japão, eu duvido muito que esse Gohan vai continuar sendo mal, então muito provavelmente ele vai se juntar à Patrulha do Tempo mais pra frente e ficar super bonzinho só pra agradar os japoneses. E seria legal, né, ver o Mirai Gohan Sheno com uma roupa nova participando ali das missões, e talvez até ganhando formas novas no futuro como a forma Beast, enfim. Mas indo agora pra segunda luta, o guerreiro de preto que precisa ser vencido é a Vidro da tribo do vidro. Pra gente fica estranho mesmo, mas assim, no idioma original, a tribo dela é a tribo Glass, que traduzindo é vidro também, por isso que para português é a Vidro da tribo do vidro. Mas enfim, né, não importa o nome dela. O que importa é mais o passado dela, que ela tá ajudando a Aios, porque no passado toda a tribo dela foi exterminada pelo Shirley, que é o ancestral do Freezer. Aí, assim como o Gohan, ela ficou sozinha e a única pessoa que estendeu a mão para ela foi a Aios. E para quem conhece o Heroes deve saber que na real a Vidro não foi a única sobrevivente da tribo dela, porque no arco do Hats a gente é apresentado a Legs, que também é uma membro da tribo do vidro. E muita gente pergunta o que aconteceu com ela, né? E no mangá, a última aparição dela foi ela sendo sequestrada pelo Majin Ozoto, que é um demônio devorador de planetas e que ele apareceu em um jogo bem antigão de Dragon Ball. O Heroes pegou esse personagem totalmente obscuro da franquia, reutilizou ele em uma, duas sagas, mas ele nunca teve um papel muito importante. Tanto que o anime até decidiu cortar ele, mas no mangá ele aparece. E a última aparição dele foi sequestrando a Legs e nunca mais apareceu, e já faz uns bons anos que isso rolou. Mas eu acho que o Majin Ozoto deve acabar aparecendo sim no futuro em algum momento. Mas enfim, os protagonistas dessa luta aí contra a Vidro são o Rito e o Yantia. Também tem alguns outros personagens que lutam nessa luta, mas eles são diferentes no mangá e no anime. No anime, quem ajuda o Rito e o Yantia é o Vegeta, já no mangá, quem ajuda eles é o Hatsu, a Pan Sheno e o Gohan Sheno. E bem, quanto à participação do Vegeta no anime, ele tá simplesmente largado aí nessa situação. Se tirasse ele dessa luta aí, não ia fazer falta nenhuma. O mangá fez um trabalho muito melhor escolhendo o Hatsu pra aparecer. Até porque o Hatsu era um amigo da Legs, né, que eu citei antes, e ele tem o poder de ler mentes, né, ler o coração das pessoas, o que deixa a interação dele com a Vidro muito melhor e muito mais importante. Quanto a Pan Sheno e o Gohan Sheno, que também estão no mangá, aí esses daí poderia ter tirado, cara, porque eu não tanco, eu não aguento, eu não aceito que no mangá o autor do mangá fez a Pan ser apaixonada pelo Rito. A Pan, que não tem nem 13 anos, tá ligado? É apaixonada por um maluco com uma cabeça ali de cê sabe do que já viveu mais de 1000 anos. Tudo bem que o Rito nem liga pra ela, mas é um bagulho muito estranho, cara. Por isso que eu digo que se não tivesse aqui no mangá, não ia fazer falta nenhuma. Inclusive, olha a cara do Gohan quando ele percebe isso, cara. A minha cara é a mesma dele. Só que independente de ser anime ou mangá, nas duas mídias o Rito vence a Vidro. E quando ele tá prestes a matar ela, o Yantia impede ele. Já que independente da linha do tempo, o Yantia sempre será um grande defensor das mulheres. E aí, nesse caso, eu acabei preferindo
preferindo o anime, porque eu achei o jeito que o Yantia impediu o Hito no anime bem mais legal, porque no mangá ele só grita pro Hito não matar ela, já no anime ele já começa com um Sokidan ali acertando o Hito, com aquela trilha sonora de fundo, eu gostei. Porém o mangá compensa essa cena aqui depois, porque o Golden Metal Cooler, que também tá ali no meio, não gosta desse papinho aí de poupar a vida do inimigo e tenta matar a Vidro jogando uma supernova nela. E aí, incapaz de deixar a Vidro morrer na frente dele, o Deus Yantia libera apenas 1% de seu poder e joga um Kamehameha contra a supernova do Cooler e impede ele totalmente. Deus Yantia, né pai? Não teve como. Mas falando sério aqui, o Yantia, claro que não conseguiria vencer o Golden Metal Cooler. O que fez o Golden Metal Cooler parar o ataque foi o Hatsu, né? Que usou o poder de gravidade dele para parar o Cooler. Mas voltando pro Yantia, independente de ter sido o Hatsu que parou o Cooler, não tira nenhum mérito dele, até porque ele lutou de frente sem saber que o Hatsu ia ajudar ele. E essa atitude do Yantia não poderia dar outro fruto a não ser uma namorada, porque a Vidro se apaixonou pelo Yantia tanto no anime quanto no mangá depois que ele salvou ela. E esse destaque que o Yantia tem nesse arco pra mim é sensacional. É de longe a minha coisa preferida dessa saga do Heroes. Então Dragon Ball Super se inspira aqui no Heroes, pelo menos nesse ponto aqui. Indo pra terceira luta, o foco é o Namekuseidin de preto, que é o oponente do Gohan e do Piccolo daquela dimensão que é quase igual ao do Super. Mas essa luta aqui a gente vai passar rapidinho, porque simplesmente não tem quase nada nem no anime nem no mangá, então não tem muito o que falar. Só tô citando aqui para não passar batido e para dizer também que todas as minhas teorias sobre a identidade do Namekuseidin de preto estavam totalmente erradas. Eu falei que ele poderia ser o pai do Piccolo, o grande patriarca quando era novo, e no fim ele era só um Piccolo mesmo de outra dimensão. Indo agora para a quarta e última luta da segunda fase do torneio, o guerreiro de preto que precisa ser derrotado é o Bardock Xeno. E no mangá, primeiramente, esse Bardock luta contra o Jiren. E o Jiren simplesmente estraçalha o Bardock, mas o Bardock não faz feio, tá? Ele luta bem, só que o Jiren é Jiren, né? Só que quando o Bardock decide usar todo o poder dele, o Super Saiyajin 3, pra lutar de frente com o Jiren, o Goku aparece ali no meio e interrompe a luta dizendo que agora é a vez dele de lutar. E é aqui que o anime começa, porque o anime pula totalmente a luta do Bardock contra o Jiren, o que é uma pena porque é uma luta bem legal. Só antes de falar dessa luta aqui do Goku contra o Bardock, eu só queria ressaltar que o Goku não sabe que o Bardock é o pai dele, tá? E eu vou te falar que um milagre aconteceu nessa luta, que na minha opinião o anime foi muito melhor que o mangá. No mangá, o Bardock Xeno foi o cara que deu a ideia desse torneio pra Aios, porque a Aios não ia ter esse torneio, ela simplesmente ia sair apagando as linhas do tempo. Mas o Bardock, sabendo que ela ia fazer isso de qualquer jeito, ele pediu para que ela pelo menos deixasse ele e os outros guerreiros de preto testarem qual linha do tempo era realmente a mais digna de sobreviver. Ou seja, basicamente o Bardock queria garantir que a linha do tempo que ia restar, que ia ser a verdadeira história, ia ser uma boa linha do tempo. O que é uma motivação legal, mas eu sinceramente preferia a motivação do anime. No anime, o Bardock simplesmente queria lutar contra o Goku, queria testar as habilidades do filho dele e saber quão forte um Saiyajin de classe baixa poderia ser. Tanto que ele fica bem feliz quando ele perde, porque ele vê que se o Goku conseguiu chegar tão longe, sozinho, mesmo sendo um Saiyajin de classe baixa, ele também conseguiria ficar bem mais forte do que aquilo. E é uma motivação bem mais simples e menos importante que no mangá, mas é exatamente o que um Saiyajin ia querer e combina muito com o Bardock, então eu gostei bem mais do anime aqui nesse caso. Aí você pode me perguntar, mas pô, por que eles mudaram a motivação do Bardock no anime e no mangá? Bem, a resposta para isso, na verdade, é um pouquinho complexa. É porque o Bardock que aparece no anime é diferente do Bardock que aparece no mangá. O Bardock do anime é simplesmente uma versão alternativa do Bardock que existe aí e que quis participar desse torneio. Já no mangá, o autor que faz o mangá decidiu juntar esse Bardock aqui que ia aparecer nessa saga com o Bardock que já existia no Heroes, que é o Bardock Xeno. E ele fez isso justamente para ficar menos confuso, né? Porque para que vai ter dois Bardock na história, sendo que pode ter apenas um? Foi isso que ele deve ter pensado. E como o Bardock Xeno já viu o Goku Xeno lutar várias e várias vezes e já superou o próprio limite várias e várias vezes também, para ele ficaria estranho ter essa motivação que tem no anime, que é desse Bardock que queria testar os seus próprios limites, porque ele já testou os limites dele anteriormente. Então, sabendo disso, o autor do mangá mudou a motivação dele para fazer mais sentido aqui. E antes de continuar a história, eu só queria dizer que no mangá tem várias outras lutas que acontecem em paralelo a essas lutas aí. Então, se você ler o mangá, você vai ver várias outras lutas que eu não tô citando aqui, mas é porque são lutas assim mais fanservice mesmo, que não influenciam tanto na história. Mas voltando pra história, o Goku acabou derrotando o Bardock, né? Só que apesar dos guerreiros de preto terem sido vencidos, para você avançar para a próxima fase, você tem que pegar também uma fada que tá com eles. Se você não pegar a fada, só vencer não adianta, por isso que a segunda fase ainda não acabou. Só que o Goku, sentindo que alguma coisa estava rolando, ele não queria simplesmente ir para a próxima fase. Ele queria ir logo para a luta final contra o chefão final. Então ele sequestra o apresentador do torneio, né? Porque o torneio aí do tempo tem um apresentador que foi criado pela Aios, e faz esse apresentador levar ele diretamente para onde a Aios estava. Mas isso só no mangá, tá? No anime simplesmente ele aparece lá onde a Aios está e foda-se, ele só chegou lá. E chegando lá, o Goku vê que as duas caixinhas do tempo estavam lutando, mas a Aios, por ser bem mais experiente que a Clona, acabou vencendo. Então o Goku decidiu assumir a luta no lugar dela com o objetivo de impedir a Aios de apagar todas as linhas do tempo.
Afinal, ele não queria que tanta gente morresse e também não queria que os seus novos rivais de outras linhas do tempo simplesmente morressem também. Só que o Goku tá tendo um grande problema para lutar com a Aios, porque a Aios tem técnicas de manipulação do espaço-tempo muito poderosas. E se alguma delas atingir o Goku, simplesmente a luta acabou. Não porque vai matar o Goku, mas porque pode simplesmente deixar o Goku preso ali no tempo. Então, se ligando nisso, o Goku ativou novamente o Instinto Superior incompleto, porque com essa técnica ele será capaz de evitar e desviar os ataques da Aios antes que atinjam ele. E essa luta aqui no anime é bem legal, eu particularmente curti bastante. Só que no mangá ela é infinitamente melhor. Tanto que todo esse contexto, por exemplo, de por que o Goku usou o Instinto Superior contra ela, só existe no mangá. O anime ele já pula direto para essa transformação e não explica pra ninguém porque ele tá usando. No anime as técnicas da Aios também não parecem tão criativas, mas no mangá ela tem várias técnicas diferenciadas, que é bem legal de se ver. Outra coisa, no anime o Goku e a Aios conversam ali, tem uma relação legal, mas no mangá isso daí é bem mais trabalhado. Tanto que no final da luta deles no mangá, o Goku acaba conseguindo conquistar totalmente a Aios, né, e trazer ela pro lado dele. Já no anime, fica parecendo que a Aios tá bem puta com o Goku ainda no final da luta. E eu vou te falar que se o Goku não fosse casado, até que eu ia achar uma química muito boa ele com a Aios, tá? Porque eles combinam bastante. E uma outra diferença também que tem entre o anime e o mangá, é que no mangá o Goku de fato derrota a Aios. No anime não, no anime a luta dos dois é interrompida no meio. E quem interrompe a luta dos dois no meio é o deus demônio Demigra, um dos demônios mais antigos que existem e também aquele que absorveu o fator negro do Mexicabura. E após absorver esse fator negro, ele se tornou o novo Rei das Trevas, igual o Fu fez ali na saga passada. E se ficou confuso com essa explicação, o fator negro é o poder do Mexicabura, que é um demônio bem pica que existe. Aí o Demigra, que é um outro demônio que já é pica também, absorveu esse poder e ficou mais pica ainda. No mangá o Demigra aparece também, mas ele aparece depois que a luta do Goku contra a Aios terminou, tá? E o plano dele, primeiramente, é roubar a Caixa do Tempo, que é uma caixa que contém todas as linhas do tempo e que concede o poder ao usuário de manipular à vontade essas linhas do tempo que estão dentro da caixa. Então agora o Demigra tem o poder de manipular todas as linhas do tempo da maneira que ele desejar, o que é perfeito pro Demigra, que sempre teve como objetivo recriar a história e a imagem dele, né? E usando o poder da caixa, o Demigra primeiramente libertou incontáveis seres malignos que estavam em diferentes linhas do tempo ali dentro, cercando todos os participantes do torneio e começando uma nova saga focada agora no Rei das Trevas Demigra. E bem, apesar de eu saber que o anime e o mangá continuam depois daqui já, como acabou a saga da Aios nesse ponto, eu vou simplesmente encerrar a análise por aqui. Aí quando esse arco do Demigra acabar, vocês podem me cobrar que eu faça um outro vídeo do Heroes da gente analisando esse arco do Demigra. Mas dando um veredito sobre esse arco da Aios aí, eu particularmente curti bastante ele. Fazia um bom tempo que eu não me divertia tanto com Dragon Ball Heroes. Os arcos anteriores até tinham coisas legais, como o Hats e o Goku Black Rose 3, que são coisas muito boas, mas os arcos em geral eu não curtia tanto. Eu gostava mais dos personagens mesmo que apareciam. Mas essa saga aqui não. Eu gostei da ideia da saga, gostei de como ela avançou e gostei também dos personagens novos que eles colocaram, principalmente da Aios, que é uma personagem que além de ser bem carismática, também expande bastante a mitologia de Dragon Ball. E novamente tenho que citar o destaque pro deus Yantia, porque só o destaque que deram pro Yantia já valeu a saga inteira. O anime infelizmente foi ruim em muitas coisas, esse arco poderia ter sido bem melhor se ele fosse melhor planejado no anime, mas mesmo assim ele conseguiu ser divertido. E o mangá realmente conseguiu contar uma história bem legal e uma estrutura bem daorinha ali pro Heroes. Então na minha opinião esse arco da Aios aqui foi o melhor que o Heroes teve em muitos e muitos anos. E se o arco do Demigra seguir a mesma linha, eu acho que vai ser muito bom. Mas antes de encerrar o vídeo eu queria mandar uma teoria aqui pra vocês, que inclusive deve ter sido o que inspirou o título e a thumb desse vídeo. E essa teoria aqui é sobre a existência de um deus da destruição do tempo. Como a gente sabe, os Kaioshins são os deuses da criação, e em contraparte a eles a gente tem os Hakaishins, que são os deuses da destruição. Então, se existe uma Kaioshin do tempo, que é a responsável pela criação e a ordem no espaço-tempo, por que não poderia existir uma contraparte dela também, que seria um deus da destruição do tempo? É algo até lógico de se pensar que deve existir sim, e a função dele seria apagar linhas do tempo inteiras para manter a ordem e o equilíbrio no espaço-tempo, assim como a função dos deuses da destruição é ir destruindo planetas e civilizações. E uma coisa que reforça muito isso é uma técnica que a Aios utilizou recentemente no anime, que inclusive foi o que me motivou a falar dessa teoria aqui. Ela utiliza uma técnica que é dita como a técnica do anjo do tempo. E aí, na moral, se existe uma Kaioshin do tempo e um anjo do tempo, vocês acham mesmo que não vai existir o deus do tempo? E não para por aí, porque no mangá tem uma outra informação importante a ver com isso daqui. Porque lá a Aios fala, né, pro Goku, que ela que começou esse plano aí de destruir várias linhas do tempo, mas ela só começou isso porque ela recebeu ordens de um outro deus. Um deus que está acima dela. Aí você pensa, qual deus estaria acima de um Kaioshin e qual deus daria a ordem de destruir várias linhas do tempo? Óbvio que é apenas um deus da destruição do tempo. Então, pra mim, a existência de um deus da destruição do tempo é basicamente certa. E esse bicho simplesmente seria um inimigo natural pro Heroes, faria muito sentido ele existir.
E seria muito foda você imaginar o Patrulha do Tempo e os Guerreiros Z enfrentando um deus da destruição que destrói linhas do tempo inteiras. E eu chuto que assim que essa saga do Demigra acabar, esse deus da destruição do tempo vai aparecer e vai ser uma saga muito da hora. Mas é isso, me diga aí o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam da saga da Aios, né? O que vocês acharam também dessa teoria do deus da destruição do tempo, enfim, comenta aí que vai ser bem legal comentar sobre isso com vocês. E claro, muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês estão me ajudando muito de verdade e só me motiva cada vez mais a trazer mais vídeos pra vocês. Podem ter certeza que vou honrar o investimento que vocês estão fazendo aqui. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e falou!